Capítulo 2: A rejeição. Rejeitar uma pessoa é rechaçá-la, é não querer tê-la ao seu lado ou em sua vida. Aquele que rejeita usa a expressão "eu não quero". A rejeição é uma ferida muito profunda, pois aquele que sofre por causa dela se sente rejeitado em seu ser, em seu direito de existir. E ela é a primeira. A alma que regressa à Terra com o objetivo de trabalhar essa ferida vive a rejeição desde o nascimento e até mesmo antes de nascer. Exemplo: bebê que não foi desejado, aquele que chega por acidente ou não é do sexo desejado. Importante é perceber que só as almas com necessidade de viver essa experiência serão atraídas para um ou ambos os pais que rejeitarão o filho. Se a alma dessa criança não quitar o sentimento de rejeição, se não conseguir ficar bem e ser ela mesma, apesar desse sentimento, o bebê viverá necessariamente tal rejeição. A partir do instante em que o bebê começa a se sentir rejeitado, ele começa a criar a máscara do escapista. Essa máscara é a sua nova personalidade e o caráter desenvolvido para evitar sofrer a rejeição, e será reconhecido fisicamente por um corpo escapista. Um corpo que parece querer desaparecer. É um corpo estreito, contraído, o que lhe permite não se mostrar muito. Evita ocupar muito espaço e tentará se ofuscar a vida inteira. Quando temos a impressão que quase não há carne sobre os ossos e a pele parece estar grudada no esqueleto, é porque a ferida da rejeição é muito grande. O escapista duvida de seu direito à existência. Parece não ter encarnado completamente. Mostra uma aparência fragmentada. Parece que falta algo. As nádegas e seios pequenos, queixo quase inexistente, tornozelos muito menores que a panturrilha. Então, podem apresentar desarmonia entre as partes superior e inferior do corpo. Aparência incompleta, como se parte do corpo não se encaixassem. O lado direito do rosto e corpo podem ser muito diferentes do que o lado esquerdo. Os ombros se voltam para frente e os braços se mantêm quase colados ao corpo. Temos a impressão de bloqueio no crescimento do corpo. O rosto e olhos são pequenos. Os olhos parecem vazios. Uma tendência de se refugiar no seu mundo interior ou devanear. Parece estar sempre com olheiras. Então, quando a pessoa possui todas as características mencionadas, sua ferida da rejeição é muito mais profunda do que se ela tivesse apenas a metade. Podemos deduzir que o escapista utiliza sua máscara para se proteger da rejeição cerca de 50% do tempo. Ter apenas uma característica física significa que a ferida é muito menor. A alma que escolheu esse tipo de corpo antes de nascer, a fim de se colocar numa situação propícia a superar essa ferida. Usar uma máscara significa não sermos nós mesmos. Acreditamos que ela nos protegerá. A primeira reação de uma pessoa que se sente rejeitada é fugir. Então, a criança, ao sentir a rejeição, passará mais tempo em seu mundo imaginário, erguendo castelos e fantasiando histórias. Isso explica porque é bem comportada, sossegada, não cria problemas, não faz barulho.
Ela pode achar que foi trocada no hospital ou é adotada. Inventa 1000 motivos para não ficar em casa, para correr para a escola. Porém, se sentir-se rejeitada ou se rejeitando, também não reconhecerá aquele ambiente como seu mundo. Essa criança só quer que percebamos que ela existe, mesmo não acreditando em seu direito de existir. O escapista geralmente é uma criança franzina, lembra alguém frágil. Por isso a mãe acaba por superprotegê-la, dizendo que ela é muito pequena para isso ou aquilo. Em consequência, pode ter problemas de crescimento. Para ela, ser amada significa ser sufocada. E mais tarde a sua reação é rejeitar ou fugir quando alguém lhe amar. Terá medo de ser sufocada. Também poderá ocorrer dos outros fazerem tudo por ela. Se sente rejeitada porque acredita que não aceita pelo que é e nem por suas capacidades. As pessoas escapistas têm dificuldade em conceber sua necessidade de sexualidade como um ser humano normal, ou atraem situações em que são rejeitadas no plano sexual pelo seu parceiro ou se distanciam da própria sexualidade. A ferida da rejeição é vivida com o genitor do mesmo sexo. Se for homem, será com seu pai, se for mulher, com sua mãe. Esse pai ou mãe foi o primeiro a contribuir para despertar sua ferida já existente. Então é normal não aceitá-lo e censurá-lo a ponto de odiá-lo. Ao não aceitá-lo, é normal também não elegê-lo como modelo. Lembre-se que isso não quer dizer que esse genitor o rejeitou. Na verdade, é a pessoa que se sente rejeitada. Se você se julga com essa ferida, essa não aceitação, explica suas dificuldades em se aceitar e se amar. E você atrairá para si mais experiências de verdadeira rejeição. O genitor do mesmo sexo tem como função nos ensinar a amar, a nos amar e dar amor. O genitor do sexo oposto nos ensina a receber amor. O escapista se julga sem valor, uma nulidade, um inútil. Por isso tenta ser perfeito para se valorizar a seus olhos e dos outros. Palavras usuais: nada, nulidade, inexistente, sumir. Exemplo: meu chefe me dizia que eu era insignificante, então fui embora. Pouco importa o que eu faça, nunca dá em nada, tenho sempre que recomeçar. Faça o que fizer, isso não me afeta em nada. Meus pais brigavam e eu queria sumir. Exemplo, um homem escapista que disse que se sentia inútil e imprestável diante do pai. Então, vários exemplos de como a pessoa expressa. Então, a criança que diz que quer sair de casa e um dos pais diz, boa ideia, assim ficaremos livres de você, ela se sentirá ainda mais rejeitada. Isso acontece com o genitor que também tem a ferida da rejeição. O escapista procura solidão, pois se recebe muita atenção, tem medo de não saber como agir. Seja em família ou em grupo, ele se apaga. Costuma ter poucos amigos, é considerado solitário. Quanto mais se isola, mais invisível se torna. Então cria um círculo vicioso. Quando se sente rejeitado, veste a máscara do escapista para não sofrer. Então torna-se tão apagado que os outros não o enxergam mais. Então vê-se cada vez mais sozinho e acha aceitável sentir-se rejeitado.
Então, essa ferida leva a pessoa a acreditar que se ela viver no seu mundinho, deixará de sofrer, pois não rejeitará e nem será rejeitado por ninguém. Costuma desenvolver problemas de pele para não ser tocado. É um órgão de contato a pele. Então, seu aspecto pode atrair ou rechaçar outra pessoa. A pessoa procura incessantemente o amor do genitor do mesmo sexo que ela, seja buscando esse pai ou mãe, seja transferindo sua busca para outras pessoas do mesmo sexo. É muito sensível a qualquer observação procedente desse genitor e se sente rejeitado com facilidade. O sofrimento é muito intenso, chega a cultivar o ódio. É um grande amor decepcionado que se transforma em ódio. Tem medo de rejeitar o genitor do sexo oposto, então toma cuidado com suas palavras e ações e evita rejeitá-lo para não ser acusado de rejeitar alguém. Mas não percebe que a sua ferida não curada que lhe causa sofrimento, que não tem nada a ver com seu pai ou mãe. Se ele vive uma experiência de rejeição com uma pessoa ou genitor do sexo oposto, acusa a si mesmo por essa situação e se rejeita, dizendo que a culpa é sua. Importante, mesmo que seu pai ou mãe o rejeite efetivamente, você atraiu para si esse tipo de genitor ou situação porque a sua ferida não está curada. Se continuar a achar que tudo que acontece é culpa dos outros, a sua ferida não irá curar. Então, quanto mais grave a ferida da rejeição numa pessoa, mais ela atrairá circunstâncias para ser rejeitada ou rejeitar alguém. Então, quanto mais o escapista rejeita a si próprio, mais medo ele tem de ser rejeitado. E ele se desvaloriza. É comum vê-los dizer ou pensar que o que faz ou diz não tem valor. Compara-se aos outros que julga serem melhores que ele, o que leva a crer que é pior que os outros. Então tem dificuldade até para acreditar que outra pessoa possa escolhê-lo como amigo ou cônjuge, ou que possa amá-lo de verdade. Vive na ambiguidade. Quando é escolhido para algo, não acredita e rejeita a si próprio. Às vezes, sabotando uma situação. Quando não é selecionado, sente-se rejeitado pelos outros. Quando recebe muita atenção, fica desconcertado e julga incomodar, ser inoportuno. Ele será uma pessoa apagada até curar sua ferida. Quando um escapista fala e alguém interrompe, sua reação é pensar que ele não é importante e para de falar imediatamente. Então, tem dificuldade de emitir sua opinião quando solicitado, julgando que os outros o rejeitarão. Se ele tiver um pedido a fazer a alguém que esteja ocupado, desistirá e não dirá nada. Julga não ser suficientemente importante para importunar o outro. Procura a perfeição em tudo que faz, pois pensa que se errar, será julgado. Para ele, ser julgado é igual a ser rejeitado. Então, para tornar-se obsessivo, levando a se ocupar de uma tarefa mais tempo que o necessário. Seu maior pesadelo é o pânico e fica paralisado, principalmente frente ao genitor ou pessoas do mesmo sexo que ele. Usa com frequência a palavra pânico em seu vocabulário. Entro em pânico só de pensar em parar de fumar, por exemplo. Em situação de se expor, por exemplo, ir à frente em sala de aula,
pode perder a memória, dá branco, fica paralisado na frente de todos. Então, a ferida da rejeição, ela afeta a forma de se comunicar, o que impede o escapista de ter clareza na comunicação e realizar suas tarefas. Tem a ver com seus medos, de não ser interessante, de ser considerado sem valor, de ser incompreendido, de entrar em pânico e de que o outro o escute somente por obrigação. As feridas também afetam os hábitos alimentares. O escapista prefere pequenas porções e costuma perder o apetite quando está com emoções intensas ou medo, e pode sofrer de anorexia. Prefere bebidas ou as drogas e pode querer doces quando sentir medo. Nossas feridas impedem que sejamos nós mesmos, e isso cria um bloqueio que acaba causando doenças, por exemplo, diarreia, arritmia, câncer, problemas respiratórios, alergia, vômitos, ausências ou desmaios, coma, agorafobia, hipoglicemia, diabetes, depressão e psicose. Se você reconheceu a ferida da rejeição em si próprio, é provável que seu genitor do mesmo sexo também tenha se sentido rejeitado pelo respectivo genitor do mesmo sexo. E há grandes chances de ele se sentir rejeitado por você. Tudo isso é inconsciente. Então lembre-se de que a razão principal da presença de qualquer ferida é a incapacidade que temos de nos perdoar pelo sofrimento que causamos a nós próprios ou aos outros. Então, quanto mais intensa a ferida da rejeição, mais evidente fica a sua tendência a rejeitar a si mesmo ou a outras pessoas, situações e até mesmo projetos. Criticamos nos outros tudo que nós mesmos fazemos e não queremos enxergar. Os comportamentos característicos do escapista são ditados pelo medo de reviver a ferida da rejeição. É provável que você se identifique apenas com certos comportamentos e não em tudo. É quase impossível uma pessoa ter todos os comportamentos. É possível ter somente feridas leves, porém, a recomendação é: confie na descrição física, o corpo não mente. Você também pode perguntar às pessoas próximas a você se concordam contigo. Se você se reconhece na descrição da máscara do escapista, no último capítulo tem todas as informações para você curar a ferida e voltar a ser você mesmo.